Bom dia, turma. Eu vou apresentar para vocês agora aqui, tá? Falar um pouco sobre a pré-história, que ela é um período, né, que acompanha o surgimento e o desenvolvimento da humanidade antes que fosse criada, né, a primeira forma escrita, no quarto milênio antes de Cristo. A pré-história, ela é como conhecemos o período e que acompanha a evolução, né, humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Eu vou continuar falando sobre que a pré-história, né, como já foi dito anterior, que é o conhecimento do período, né, onde acompanha a evolução humana, tá? Que foi a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar, né, suas ferramentas. Então, ela é basicamente o quê? Dividida entre paleolítico e neolítico. Que o mesolítico aqui, ela é o período intermediário, que é entre o paleolítico, né, e o neolítico. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos, né, que com a elaboração de novas ferramentas, aonde aconteceram surgimentos do Homo sapiens sapiens, que é o homem atual de hoje. Vocês podem observar que nessa imagem aí, está apresentando aí, né, eles já utilizando fogo, tá? Então, essa técnica para ele foi bem mais assim, avançada, né, dentro desse período, onde nós podemos observar, né, que o homem paleolítico, né, vive a viver sob a proteção das cavernas, né, e o mais importante foi a descoberta, né, dessa época que foi o fogo. E com esse poderoso instrumento, os homens pré-históricos alcançaram melhores condições de sobrevivência, mediante as severas condições climáticas também, né? Além disso, né, o domínio do fogo modificou os hábitos alimentares humanos, né, como a introdução da caça e vegetais cozidos. Ainda sobre o paleolítico, né, que é a parcela de tempo que compreende, né, as origens do homem, né, e dentro desse período existem duas subdivisões, que é o paleolítico inferior e o paleolítico superior, tá? Que ambos os períodos, a falta de uma ampla documentação dificulta, né, a proteção de informações mais específicas sobre os primeiros grupos humanos, né, que ocuparam o globo terrestre. As temperaturas da Terra eram bem menores, né? Onde que obrigava as populações hominídeas a viverem dentro de cavernas. E com isso havia falta das técnicas de cultivo agrícola e a não criação de animais. Limitavam as atividades subsistentes, né? Que era a pesca, a caça e a coleta de frutos. E com isso as práticas impediam, tá? As práticas impediam a sedentarização dos primeiros grupos humanos, que se deslocavam constantemente. O desenvolvimento físico e intelectual dos hominídeos concedeu-lhes a oportunidade de transformação de seu modo de vida. Tá? Uma das mais significativas descobertas dessa época, né, como já falamos, foi o domínio sobre o fogo, tá? Aonde que alguns pesquisadores, né, os primeiros grupos utilizarem esse tipo de artifício, eles se encontravam na porção oriental do continente, que era o continente africano. E com essa descoberta, ofereceu ainda maior autonomia, né, do homem em relação à natureza, ao complexificar, né, os seus hábitos alimentares e aquecer a sua morada. Além disso, o uso de madeira, de pedras, marfim e ossos também possibilitaram a fabricação dos primeiros instrumentos domésticos, né, de caça. Então, o uso de lasca de pedra foi se tornando aí bastante recorrente, onde fazendo o período paleolítico também fica conhecido como Idade da Pedra, que é a Idade da Pedra Lascada. Então, no período do Paleolítico Superior, o clima terrestre sofreu assim uma grande transformação que causou o quê? Diversas geadas na porção norte do continente. E nessa época ocorreram assim vários deslocamentos, né, humanos, onde ampliaram as regiões
de ocupação humana pelo mundo. Então, depois desse período que foi de glaciações, o Homo sapiens moderno realizava a caça de animais, já que eram de grande porte, tá? Como o mamute e as renas. E através da invenção de diferentes armadilhas também. Além disso, as primeiras pinturas foram as pinturas rupestres, onde, né, foram representadas cenas cotidianas e animais da época que eram feitos nas cavernas. Aqui eu estou representando aqui uma pintura rupestre do período que foi período paleolítico, aonde eles faziam, tá, nas paredes das cavernas. Aqui eu estou apresentando para vocês, né, essas imagens onde fala sobre o período neolítico, né, que o período neolítico ele também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Tá? Nós vimos da Pedra Lascada, que foi o Paleolítico, e agora vamos entrar em outro período, que foi o período da pré-história, em que ocorreu a chamada, né, da Revolução Agrícola. Tá? E o Neolítico ele é uma divisão cronológica da chamada pré-histórica da humanidade. Tá bom? Que isso significa o quê? Pedra nova, ou ainda Idade da Pedra Polida. Então, no período neolítico, eu coloquei aqui para vocês falar que nesse período eles já tinham o quê? Uma vida sedentária. O que é a vida sedentária? Você já tem o seu local aonde ficar, aonde plantar, aonde colher e aonde sobreviver. E também foi nesse período que houve a domesticação de animais. Tá? Agora, no período paleolítico, eles já eram o quê? Vocês perceberam que eles eram nômades, tá? Eles não ficavam num só lugar. Terminava, acabava com a alimentação da sua, né, subsistência ali. Eles faziam o quê? Eles migravam, tá, para outro local, outra região, onde poderiam achar alimentos para ele. Isso é ao contrário do Neolítico, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais do Neolítico, tá? Que há 20 mil anos, as sociedades coletoras do período da Antiguidade tinham, assim, acumulado uma ampla bagagem material. Então, os homens pré-históricos já distinguiam o que? Os tipos de animais e plantas a serem consumidos pelas comunidades. Então, houve novos instrumentos, né, que passaram a ser construídos, e o trabalho de transformação das pedras ganhou o quê? Maior sofisticação, tá? Onde as primeiras manifestações religiosas começaram a se desenvolver juntamente com a criação das primeiras, né, divindades. Com isso, né, as comunidades neolíticas começaram a sofrer assim, uma importante mudança, tá? Na agricultura, né, que foi sendo disseminada por toda a Europa, né, nos 6 mil anos próximos, o domínio de técnicas agrícolas estabeleceu também um novo padrão de vida, né, calcado na disponibilidade regular de alimentos, e os grupos nômades passaram a se fixar em regiões como terras férteis, conforme eu mostrei naquela imagem anterior, que era disponível, e construíram, né, as primeiras moradias, que foi a partir, né, do barro, pedra e madeira. Tá? E, ao mesmo tempo, a domesticação de animais começou a ser praticada. Segundo algumas especulações científicas, as primeiras comunidades elas tiveram assim uma grande parte na sua agricultura, né, e também no pastoreio, onde surgiram assim uma região num crescente fértil, que essa região era fixada, tá, em grandes extensões de terra entre o rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates, tá? Que no rio Tigre e Eufrates ficava a Mesopotâmia, aonde que ela chamava terras entre rios, onde as terras tinham assim uma das maiores fertilidades, tá? Devido à abundância das águas. Então essa região foi o possível local de origem dessas mudanças que designaram a chamada Revolução Neolítica. Né? Então, quando se diz revolução, uma revolução foi para melhor, ok?
Então, o Crescente Fértil, com pequenas famílias, ali eles formavam clãs, né, com o seu incremento populacional, onde formaram as pequenas tribos da região. Então, sem contar, tá, com um líder político. As decisões que eram tomadas assim coletivamente. Vou fazer tudo de novo. Podemos citar também as técnicas agrícolas que foram desenvolvidas, né, e aonde formaram assim mais complexa. Então, com esse domínio, tá, sobre o período de chuva e de estiagem, as técnicas de irrigação e o invento do arado semeador aumentaram ainda mais, tá, a produção agrícola, aonde que as populações começaram a aumentar e as primeiras trocas comerciais começaram a surgir a partir dos excedentes, tá, gerado pelas melhores colheitas, né? Os excedentes eram a mais, alimentação a mais, e onde poderiam fazer essas trocas. Então, com isso, as primeiras diferenciações socioeconômicas surgiram no interior dessas sociedades. Aqui nessa imagem nós podemos observar a Revolução Neolítica, que ela marcou realmente, né, o desenvolvimento da agricultura entre os povos pré-históricos. Sobre a Idade dos Metais, vamos falar um pouquinho sobre ele, né, que esse foi o último período da pré-história, que demarca o conjunto de transformações aonde dão início o aparecimento das primeiras civilizações da antiguidade. Então, nessa época, os primeiros utensílios formados pelo manuseio de ligas metálicas ocuparam o lugar aos instrumentos feitos de pedras, tá? Então, foi os primeiros materiais utilizados foram o cobre e o bronze. Tempos depois formaram, né, e foram dominados as técnicas de fundição, tá, do ferro. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o bronze era produzido no Egito e na Mesopotâmia. Tá? Tempos mais tarde, o mesmo material passou a ser manuseado em régios da Península Ibérica, tá? Na Ásia Menor, que foi por volta de 1.500 a.C. O ferro começou a ser fundido. Então, devido à sua difícil obtenção, o uso desse minério se propagou lentamente e a sua maior resistência foi de grande importância, né, para que os materiais de guerra fossem adotados. Então, a fabricação de armas de ferro possibilitou até mesmo a supremacia de alguns povos desse período. E também com o manuseio dos metais, um novo tipo, né, de ocupação surgia, que foi o artesanato. Tá? E ao longo do tempo, essa novidade se estabeleceu, né, juntamente com os primeiros centros urbanos da antiguidade. E as comunidades agrícolas autossuficientes transformaram-se em cidade, realizando, né, a chamada Revolução Urbana. Tá? De acordo com alguns estudos, os primeiros centros urbanos surgiram na parte sul da Mesopotâmia, onde posteriormente surgiu a civilização sumeriana. O desenvolvimento de sociedade complexa, né, acabou exigindo uma nova configuração política, onde que a autoridade familiar e patriarcal já se mostrava insuficiente para controlar os diferentes, né, e amplos grupos sociais das cidades. Então, foi que o Estado surgiu como uma instituição política, sendo responsável por definir o quê? As ações a serem empreendidas em favor das populações da cidade, né? As obras públicas e a regulamentação do comércio e também a organização das atividades agrícolas, onde passaram a ser geridas, né, pelos poderes estatais. Podemos observar aqui, né, alguns artefatos em metal produzido na antiguidade, tá? Onde nós podemos observar que é totalmente diferente do período, né, paleolítico, que era o período da pedra lascada, tá? E até mesmo, né, do neolítico. Há uma grande diferença. Aqui nós podemos observar, né, nesse período, né,
que era marcado, né, no início da fabricação de ferramentas e arma de metal. O ser humano vai nesse período a dominar, né, ainda que a maneira rudimentar, a técnica da fundição, tá? Mas teve um grande avanço